Olá, tudo bem? Na aula de hoje eu vou apresentar para você a ferramenta retângulo e a ferramenta polígono. Essas duas ferramentas elas se encontram no mesmo local. Para você acessar as duas, basta você vir aqui na aba Home e aqui nesse painel Drawing você vai ver aqui as ferramentas, né, visíveis, e aqui temos a ferramenta retângulo, tá? Junto dela aqui tem a ferramenta polígono. E como que eu faço para acessar a ferramenta polígono? Basta eu clicar na setinha que eu tenho acesso aqui às duas ferramentas, tá? Um detalhe, quando você acessa uma ferramenta, geralmente ela fica aqui visível para você. Isso não é para todas, tá? É algumas. No caso aqui da Line, ó, ela não fica, tá? Se você acessa a ferramenta, ela não aparece, tá? No caso do círculo aqui, ele já muda aqui. Se eu quiser acessar novamente, ó, basta eu clicar em cima aqui do ícone, ele já vai direto. No caso aqui, ó, polígono, já vai direto. Se eu mudar para retângulo e clicar aqui em cima de retângulo, ó, já vai direto, né? Não preciso clicar na setinha e vir aqui, tá? Outra forma de você acessar essas ferramentas básicas é digitando atalho. Um exemplo, retângulo é REC, tá? E aí já abre para mim aqui a opção de retângulo. A gente vai ver isso numa aula mais à frente, né? Mostrando aí os comandos, né? Explicando como você acessa também e edita esses comandos para ficar de sua preferência. Outro detalhe é que os comandos, né, de ferramentas mais específicas, no caso aqui, essas ferramentas mais avançadas, no caso alinhamentos, surface, realmente a gente clica em cima mesmo, porque é muito extenso os comandos, então fica difícil a gente digitar manualmente, tá? Eu vou mostrar uma outra forma que você pode colocar algumas ferramentas específicas e criar alguns atalhos de forma bem tranquila aí também, beleza? Então vamos lá. Vamos vir aqui, clicar sobre a ferramenta retângulo. Conforme eu sempre falei nas aulas anteriores, se você para o mouse, ele te dá um exemplo de como você utiliza. Ele está falando o seguinte, ó, você pode clicar numa extremidade e clicar na outra extremidade, né, inverso a que você clicou, para gerar um retângulo, tá? Mas vamos entrar aqui no menu ajuda, apertando F1, e ele traz aqui a ajuda sobre o retângulo. Aqui ele fala o seguinte, ó, criar uma polilinha retangular fechada, né, um retângulo é nada menos, nada mais que uma polilinha fechada, com base nos parâmetros especificados, como seus pontos de canto diagonal, né, clica numa extremidade, clica na outra, como se fosse abrindo uma janela, dimensões, áreas e tipos de canto, tá? A gente vai ver isso aí, tá? E aqui ele dá alguns exemplos, beleza? E quais são os elementos que você pode usar utilizando aqui a ferramenta retângulo, que a gente vai mostrar aí para você. Então vamos lá. Vamos clicar aqui na setinha, vir em retângulo. E agora ele fala o seguinte, ó, retângulo, especifique um ponto, tá? Ou posso usar essas opções, né, que a gente vai usar depois aí. Então, inicialmente, eu vou criar um retângulo aqui de forma livre. Antes de eu criar esse retângulo, eu vou criar uma polilinha com uma dimensão aqui de no mínimo 10 unidades, só para a gente poder, ó, ficar visível, tá? Ó. Então, tem um tamanho 10, né? Vamos vir aqui nas propriedades, ó, 10, range 10. Agora vamos pegar aqui a ferramenta retângulo. O que eu vou fazer? Ó? Eu vou clicar aqui no canto inferior esquerdo e vou abrir uma caixa no canto superior direito. Pronto. Então eu criei um retângulo. Esse retângulo ele é uma polilinha, aqui, ó, polilinha, tá? Aqui eu tenho os vértices, ó. Eu tenho o vértice 1, que começou aqui. Olha lá. Opa, mentira. Começou aqui, né? 1, aí vai 2, 3, 4, tá? Ele me dá as coordenadas de cada vértice, né? Eu posso colocar uma espessura aqui, trabalhando aqui pelas propriedades. A gente também vai ver como a gente trabalha aqui com as propriedades certinha depois. Beleza. Então, criamos um retângulo aqui de forma aleatória, sem nenhuma dimensão, sem nada. Agora vamos novamente chamar a ferramenta retângulo, clicando sobre a setinha retângulo, e vamos pegar o contrário. Vamos pegar daqui de cima, né, do canto superior esquerdo, e vamos vir para o canto inferior direito, e que dá um clique. Pronto, criei aqui um retângulo também de forma aleatória, beleza? Então, dessa forma você cria um retângulo aí de forma aleatória, tá? Agora vamos usar as opções aqui embaixo. Vamos selecionar a ferramenta retângulo e vamos aqui, ó, vamos utilizar a ferramenta chanfre, tá? O que é o chanfre? Ele vai criar cantos, né? Dá um exemplo aqui. Digamos que você vai criar um canto assim, ó. Mais ou menos isso aqui, para você entender aí, mais ou menos a pegada. Vai ficar mais ou menos isso aqui o retângulo, tá? Então vamos lá. Ferramenta retângulo. Vou clicar sobre chanfre ou eu posso usar a letra, né, que está em destaque, né, em azul, tá? Então tem toda a opção que tiver com a letra em destaque, você digitando a letra C, no caso aqui,
dou Enter, ele já trouxe para mim aqui, ó, chanfre, distância e retângulo, tá? Qual é a distância do chanfre? Você vai entrar com duas dimensões, então eu vou entrar aqui. Geralmente essa aqui, se eu não me engano, é a dimensão em Y, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, eu quero um chanfro de 2 e eu quero o segundo chanfro, que é no X, eu quero 1, tá? Vamos ver se eu não estou errado. Vou clicar aqui no canto inferior esquerdo e vou no canto superior direito. Pronto, criou o chanfro para mim. A gente vai tirar algumas medidas. Vamos pegar aqui, ó. Aqui eu digitei 2, né? Ó, 2. E aqui em Y, em X, né? Então eu digitei 1. Então é isso aí, tá? Só que tem um detalhe. Essa ferramenta, observe que meu retângulo ele ficou meio que distorcido, ó. Né? Meio estranho. Por quê, ó? Conforme você cria o retângulo, ele vai mudando, né? As medidas aqui, ó. Provavelmente que vai estar com 2 agora, ó. Aqui 2 e aqui 1, ó. Então não é interessante essa ferramenta chanfre por isso, tá? E aqui vai mudando novamente, aqui ele bota 2 aqui, depois 1, aí não fica legal, tá? Não gosto muito dessa ferramenta. Beleza. Um detalhe, quando você aciona uma das opções aqui, ó, no caso acionei o chanfre, você tem que voltar novamente, depois que você aciona o retângulo, para você zerar, né, o valor que você colocou, senão ele vai criar, né, com o chanfre. Então, eu peguei o comando aqui em cima, né? E quando eu uso uma ferramenta, se eu não ativar outra na sequência, se eu dar um Enter, né? No caso eu posso usar o Enter ou usar o espaço, que também entende-se como Enter, ou o botão direito na tela e repetir o comando, ó, repetir retângulo. E também tem a opção aqui, ó, de recentes, né? Input, que são entradas, né? As entradas recentes. Eu posso pegar também aqui retângulo e ativar a ferramenta, tá? Eu tenho que voltar aqui em chanfre e colocar 0, tá? Opa, ó, eu dei ali, ó, ele já pegou. Eu vou fazer ó, Enter, vou digitar C, vou digitar 0, 0, segundos pontos 0, pronto. Agora sim, se eu criar um retângulo, criou com os cantos 90 graus em relação ao outro, beleza? Novamente, em retângulo, agora vamos usar a opção Elevation, no caso de elevação. O que isso vai te dar aí? Você vai criar um retângulo com uma elevação específica. Isso é muito bom, às vezes você vai utilizar aí para criar platores. Você pode fazer já um retângulo com a elevação do seu platô, já pensou? Depois você cria ali a feature line, já fica na elevação. Vamos dar um exemplo. Vou clicar aqui sobre o nome Elevation. Eu falo o seguinte, eu quero uma elevação 950. Pronto. Criar o retângulo aqui agora, de forma aleatória, tá? Então, olha lá. Agora, eu vim nas propriedades. Meu retângulo aqui ó, em Elevation está com 950, tá? Observe que essa linha está na 0. Se eu dar um Object View aqui, ou então virar em 3D, ó, a minha linha está lá embaixo, no 0. Ó. Vou tirar um ID aqui, ID, ó, que está no 0. Está no 0 aqui, posição Z0. E esse aqui está 950, beleza? Então, é bem tranquilo, né? Da mesma forma, eu tenho que voltar aqui, ó, e tirar a elevação, senão todos os retângulos vão ficar, né, com essa elevação aí, 950. Pronto. Agora sim, zerei, beleza, tá? Sempre ficar atento a isso. Novamente, retângulo. Eu vou usar aqui, ó, a fillet, tá? Fillet. Como que funciona isso? Você vai criar cantos arredondados, né? Cantos com arcos, né? Onde que é 90 graus vai passar a ter um arco com um raio especificado por você. Nesse caso, eu vou clicar aqui em Fillet e falar o seguinte, ó, eu quero um raio aqui, ó, raio, né? Para o retângulo, eu quero um raio de 5. 5 eu acho que é muito, vou colocar 3. Vou dar um Enter, pronto. E agora eu vou criar o retângulo aqui de forma aleatória. Você vai ver que vai colocar meus raios aqui com o valor de 3, né? Então pega aqui, ó, Annotate, linear, raio. Vou cotar esses raios, olha lá. 3, 3, todos estão com o valor de 3. E aí, caso eu tenha um raio diferente do outro, eu tenho que utilizar a ferramenta Fillet aqui mesmo, tá? Que aí eu faço de forma individual, tá? Nesse caso, pela ferramenta retângulo, você utiliza esse valor para todos os cantos, né? Então, novamente, aciono a ferramenta, vou em Fillet e coloco 0. Pronto. Agora sim,
Agora vamos utilizar a ferramenta. Vamos utilizar a ferramenta retângulo e vamos utilizar aqui ó, a opção Tickets Candidates. Acho que é esse nome mesmo, tá? O que isso faz? Ele cria um retângulo como fosse um efeito de extrusão, né? Como se tivesse em 3D. Como funciona? Vou clicar nessa opção e falar o seguinte, eu quero um retângulo com a altura ali de 10. Vou dar um Enter. E agora eu clico aqui, vou dar um zoom aqui, clico aqui e clico aqui. Beleza, a princípio não aconteceu nada, né? Agora, se eu colocar esse desenho aqui ó, em Object View, olha lá, ele tem ó, como fosse uma altura, né? Ele tem uma altura de 10, tá? Para ficar mais fácil você entender, ó, eu vou virar isso aqui no 3D. Olha lá. E vou tirar essa medida aqui, ó. Vou tirar essa medida, vou pegar aqui uma linha, ó, clicar aqui em cima e clicar aqui embaixo. Vou selecionar essa linha e vou pegar aqui ó, na propriedade, olha lá, Range 10, beleza? Então ele cria como fosse um desenho, né, uma extrusão, tá? Da mesma forma que eu criei esse aqui, eu vou criar um outro aqui só para você entender, ó. Exemplo, ó. Olha lá, agora está com o mesmo valor, né? Eu tenho que vir aqui e tirar o valor, ficar zero. Vou desenhar aqui, ó. Eu vou dar um comando extrude, né? Isso aqui você vai aprender um pouco mais à frente também. É uma ferramenta mais simples aí. E agora eu falo assim, eu quero altura de 10. Olha lá. E colocou com a mesma altura para mim. Beleza? Tá vendo? Mesma altura, né? Só que esse aqui é um sólido, né? Se eu dar um comando aqui chamado de conceitual, olha lá. É como se fosse um sólido. Só que esse aqui é um sólido preenchido, né? Vamos dizer assim. E esse aqui é um sólido vazado, né? Vamos pensar dessa forma. Claro que esse aqui são polilinhas. Esse aqui já é um sólido, olha lá. Selecionei aqui, ó, propriedade. Um 3D sólido. Esse aqui é apenas uma polilinha, tá? Com aspecto de um sólido, beleza? Só para entendimento aí, tá? Deixa eu botar o plano aqui, beleza? Ok, então, como que a gente utiliza aquela ferramenta ali, já zerei ela, agora vamos colocar essa aqui. O que essa aqui faz? Ela vai colocar uma espessura na sua linha. É como se fosse o Global Width, né? Você não conhece ainda, talvez, né? Ou você já conhece, mas é como se fosse o Global Width. Vou clicar aqui, ó, observe que ele tem espessura 1, tá? 0, quer dizer, 0 aqui, ó, 0. Global Width. Quando eu aciono o retângulo, eu venho aqui em Width, eu posso colocar tipo assim, ó, 1. Aí eu vou e tem a linha com a espessura de 1. Ah, mas eu não consigo mudar? Consegue. Você vem aqui agora, você consegue reduzir, ó, 0,50. Já consegue também alterar por aqui, tá? E aí, todas as linhas que você criar, os retângulos, né, que você criar, agora vai estar com 1, tá? Para me mudar, eu tenho que vir aqui e mudar para 0,5, beleza? Olha lá, tá? Ou a espessura que eu quero. Nesse caso, vou dar o comando, vou digitar 0, e aí ele vai ficar normal, beleza? Ok. Então, a gente já viu essas ferramentas aqui, né, essas opções. Agora vamos utilizar as opções que tem a mais aqui. Quando a gente clica na tela, ele me dá outras opções. Agora, sem utilizar essas opções, eu vou especificar um ponto. Para utilizar as outras opções, eu tenho que especificar um ponto em tela. Então, eu vou clicar aqui, ó. E agora sim, ele me dá essas opções, tá? Primeiro, eu vou trabalhar com a área. A área aqui, ela é um exemplo. Então, se eu quero criar aqui um retângulo com 360 metros quadrados. Então, um retângulo com uma área de 360 metros quadrados vai ser 12 por 30. Então, eu vou clicar aqui em área e vai perguntar ó, qual é a área. Eu vou falar 360. Vou dar um Enter. E agora, retângulo dimension. Eu vou usar Range. Tá? Vou usar Range, vou dar um Enter. Tá? Já estava entre os tracinhos aqui, né? As setinhas ali. E agora ele pergunta qual é a Range. Eu vou falar que eu quero 12. E ele já criou para mim. Olha lá. Já criou para mim. Se eu tirar aqui as medidas, ó, eu tenho aqui 12. E aqui eu tenho 30. Beleza? Então é assim que você cria utilizando o Range. Tá? Dependendo da área, ele pode ser que ele coloque para você aí uma área bem estranha. Um exemplo, um retângulo bem estranho. Vamos criar um aqui. Ó. É o seguinte, eu quero a área, letra A, Enter. Eu quero uma área de 1000 metros. E agora eu quero Range.
tá? O width é para colocar espessura lá. Eu vou colocar uma espessura, se for o caso, ó. Exemplo 1. Lá, ele colocou aqui a altura, né? De 1, tá vendo? Vamos lá novamente, ó. Vou clicar aqui em retângulo. Vou clicar aqui. E agora eu vou falar, eu quero a área, né? A, Enter. Vou falar que eu quero uma área de 1000. É o seguinte, ó. Agora eu tenho a opção Length, que é o comprimento da linha, e tem o Width. Se eu clicar em Width, o que vai acontecer, ó? Vai pedir um valor também. Esse valor é a altura, né? Então eu vou falar assim, eu quero 12. 12. Não pode ser 20. Quero 20. Pronto. Ele colocou aqui, ó, uma altura de 20 e um comprimento ali que eu não vou saber te informar, né? Porque provavelmente vai ser 50, né? Que é 20, né? À frente, então ele colocou proporcional para dar essa área. Um exemplo, vamos novamente, retângulo. Vou clicar aqui na tela e falar o seguinte, eu quero a área e eu quero uma área de 260. E agora eu quero uma altura, vou chamar de 12. Pronto, colocou 30 por 12, tá? Então assim que você utiliza aí para poder criar as áreas, tá? Vamos agora novamente em retângulo, clicar em tela e vamos pegar a opção Dimension, tá? Como funciona o Dimension? Eu vou clicar aqui em Dimension, agora ele pede, né, qual que é a largura, depois ele pede a altura. Então eu vou falar assim, ó, eu quero um retângulo de 12 por quanto? Por 30. Pronto, criou para mim também um retângulo de 12 por 30. Eu cliquei em qualquer local, né, na posição que ele estava, mas eu posso escolher a posição que eu quero. Se eu quero ele para o lado esquerdo, para o lado direito, para baixo ou para cima. Vamos novamente criar para a gente poder entender. Retângulo, cliquei, letra D, Dimension. Eu quero 12, já está ok, Enter. Eu quero 30 também de altura, beleza? 12 de largura, 30 de altura, Enter. E agora ó, eu posso especificar o lado, ó, ou para baixo ou para cima. Para cima já está, quero para baixo. Para o lado esquerdo, para o lado direito. Para cima, direita, esquerda. Tá? Então eu posso especificar para onde eu quero clicar. Por exemplo, eu quero clicar pegando como referência esse canto aqui. Então vai ficar para a esquerda. Ó, vendo que está mudando de posição? Então, para confirmar, eu tenho que dar um clique na tela. Digitei a retângulo, dimension, digitei as medidas. Ele cria o retângulo para mim poder confirmar essas medidas, né? Esse retângulo eu tenho que confirmar com um segundo clique na tela. Cliquei, ele criou. Beleza? Ok. Voltando aqui em retângulo, eu vou clicar na tela e vou clicar na opção Rotation. O que o Rotate faz? Você pode criar retângulos rotacionados, tá? Então é o seguinte, ó, especifique o ângulo de rotação. Por exemplo, eu posso digitar aqui 45. Ele vai criar retângulos 45 graus para mim. Agora, se eu digitar novamente, eu vou criando esses retângulos. Posso criar eles com dimensões ou de forma aleatória, como eu estou fazendo. Com dimensões, da mesma forma, eu clico, Dimension, eu quero 12 por 30. E ele criou. Agora ele criou aqui 45, né, para o lado de cá. E aí, se eu quiser rotacionar, eu posso clicar em Rotate e especificar a rotação. Tá? Se eu digitar o ângulo, ele vai repetir, né, para eu poder especificar o tamanho ali. Nesse caso já está com a dimensão, só vou clicar na rotação. Eu posso utilizar nesse caso uma linha base, né, para eu poder fazer esse tipo de rotação. Ó, se eu cliquei lá, ele voltou aqui, então ele já perdeu a referência. Vou digitar a dimensão de novo, e aí agora eu clico aqui e ele pega para mim o lado que eu quero criar, com as medidas certinhas, beleza? Então você pode fazer dessa forma, tá? Novamente, em retângulo, vou clicar, e aí eu posso também criar uma área. Letra A, falar, quero 360, eu quero linha, quero 12 por 30. Pronto. Cliquei. Opa, já até criou aqui. Tá aqui, ó, a área de 360 metros quadrados. Beleza? Então, bem simples essas ferramentas aqui para você utilizar, tá? Então, o retângulo a gente já fechou. Vamos agora passar para polígono. Tá? Então, vamos clicar aqui em polígono. Aqui na barra de comandos, ele me solicita, né, inserir a quantidade de lados, né, que meu polígono vai ter. Nesse caso, ele fala que já sugere 4, eu vou falar que eu quero 10. Vou dar Enter. E agora, ele pede para especificar, né, um ponto, ou eu posso também especificar, né, o tamanho, né, que o lado do meu polígono, né, vai ter. Eu falei que era 10 lados, né, e cada lado
posso colocar um tamanho para ele poder gerar. Nesse caso, eu não vou inserir primeiro essa opção. Vou clicar normal, que é clicar aqui na tela. Ele vai me dar agora duas opções, tá? Vamos utilizar a primeira e eu vou explicar sobre ela. Eu vou clicar aqui em cima dela. E agora ele pede um raio. Nesse momento, eu posso criar um polígono de forma aleatória. A gente já viu, é basicamente igual ao retângulo. Eu posso especificar um outro ponto aqui, ó. Ele vai criar esse polígono com um raio aleatório. Por exemplo, cliquei em forma aleatória. O raio desse polígono, a gente vem aqui, ó. Vou até pegar um raio aqui, que é um círculo. Esse polígono tem um raio de 6,38, porque eu não coloquei medidas, né? Agora, se eu vir na ferramenta polígono, 10 lados, especificar, pegar a primeira opção, eu posso digitar agora um valor. Por exemplo, eu quero um valor de raio 6. Enter. Pronto, criou para mim. Se eu criar um círculo agora, para poder confirmar esse raio, serve que meu círculo tem tamanho de raio 6, de forma que eu especifiquei para criar o polígono. Essa primeira opção que a gente utilizou para setar o raio do polígono, ela cria, né, com base nas extremidades, né, do polígono, o raio, né? Então ele pega aqui como fosse do centro do polígono e lança um raio até a extremidade, né, o vértice desse polígono, tá? Então esse tamanho aqui é a unidade 6, né, de raio 6, tá? E a segunda opção, vamos lá. A segunda opção que ele utiliza, que é essa aqui, também ele me dá a opção do raio. Vou falar a mesma coisa, eu quero 6. Pronto. Raio 6. Só que diferente dessa opção, observe que está bem maior, né? Olha lá. Está bem maior em relação ao que eu acabei de criar agora, beleza? Então, essa segunda opção aqui, que a gente acabou de criar, ela não cria, né, certinho aqui com base na extremidade, tá? Se eu pegar aqui na extremidade, ó, ele vai dar aqui, ó, um tamanho 6,31, né, arredondando aqui para duas casas, 6,31. Então, por que ele não bate? Vamos pegar aqui no meio. Olha lá. Agora fecha. Por quê? Essa segunda opção, ela trabalha em função, né, das arestas, né, das laterais do meu polígono, tá? Então, se eu criar um círculo aqui agora, ó, com base aqui na lateral do meu polígono, eu tenho um raio 6, tá? Aqui, ó, raio 6, tá? Se eu pego aqui, ó, vou oferecer ali na lateral, né, nessa aresta aqui, observe que eu não tenho uma unidade 6, eu tenho uma unidade aqui, ó, de 5,71, tá? Então, as duas opções trabalham de forma diferente. Uma, ela trabalha com a parte, trabalhando pela a interseção, né, do vértice, e a outra, ela trabalha com a aresta, né, da lateral que você trabalha com a lateral do meu polígono, tá? Com a aresta do meu polígono, beleza? Para fechar, vamos utilizar aqui agora a opção, né, que a gente passou por ela agora há pouco, uns 10 lados, beleza? Essa aqui, ó. Como que funciona essa opção? Eu vou clicar sobre ela e aqui ele pede para especificar um local. Eu vou clicar aqui e agora ele pede para especificar um segundo ponto. Eu posso especificar um outro ponto, vai criar uma medida de forma aleatória, ou eu posso digitar um valor. Que valor é esse? É o valor da minha aresta, tá? No caso, essa lateral aqui, ó, essa lateral, tá? A lateral. Aqui eu estou bem no grid, mas eu vou mostrar. Eu vou clicar aqui para explicar. Essa lateral aqui, ele vai ficar com um tamanho X referente ao valor que eu vou digitar aqui embaixo. Então vamos lá. Um exemplo. Pega polígono. Vou 10 lados, ok. End. E agora eu vou clicar na tela. Beleza. E agora eu faço o seguinte. Eu quero a aresta do meu polígono com o tamanho 2. Vou digitar 2 e dar um Enter. Pronto. Se eu vir aqui no Annotate, pegar aqui, ó, e tirar essa dimensão aqui, eu tenho um tamanho 2, tá? Eu posso também fazer isso de outra forma. Falar aqui, ó, clicar aqui na tela e falar assim, eu quero
unidade 2. Pego o polígono, especifico a quantidade de lados, edge, clico aqui, e agora eu venho e clico aqui. Observe também, unidade 2, todos os lados ficaram com unidade de tamanho 2, tá? Então assim a gente cria os nossos polígonos, beleza? Então tá aí, mais uma aula de ferramentas básicas, tá? Para você estar utilizando em seus projetos, caso você precise, ok? Então, nos vemos na próxima aula.